É com imenso prazer que hoje vamos ter a participação do Dr. Sérgio Felberg. Dr. Sérgio, que dispensa apresentação, é um ícone na todas as pessoas com as quais eu conversei que queria ter a sua participação hoje, Sérgio, disseram, o Sérgio é um fera, e com certeza elas estão certas. O Sérgio é um fera mesmo. Mas oficialmente vou fazer uma apresentação breve, porque hoje o Dr. Sérgio Felberg vai falar sobre aspectos práticos no tratamento de pterídeos primários e recidivados. Dr. Sérgio, que é doutor em ciências pela Unifesp, é o chefe do setor de córnea do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo e é preceptor do setor de córnea do Hospital dos Servidores Público do Estado de São Paulo. Então, é com imenso prazer, uma honra nossa recebê-lo aqui na nossa sessão do Estar. Tenho certeza que você vai abrilhantar aqui as nossas sessões. E, enfim, mais uma vez, muito obrigada pela participação, Sérgio. Valéria, obrigado, uma honra estar aqui e deixa eu só contar um pouco, eu já vou compartilhar a tela, mas só como a gente chegou no tema, né? Eu e a Valéria, a gente teve algumas rodadas de conversa sobre quais temas, né, a gente conversar hoje. Eu propus alguns outros temas, manejo de ceratite infecciosa, reconstrução de superfície, mas por que não falar de pterígio, né? Eu acho que é um tema sempre tão atraente, independente da especialidade. Então, quando eu soube que a plateia era bastante variada nas subespecialidades, me pareceu um tema pertinente, já que, como você falou, a gente fala pouco sobre isso. Então, eu vou compartilhar aqui e aí vocês ficam à vontade para interromperem, ou então, se no final a gente tiver um espaço para poder conversar, tá bem? No final, Sérgio, a gente costuma Ah, abrir as perguntas no chat, tá? Então, quem tá bem, tiver alguma dúvida, pode até escrever no chat, que ao final a gente lê para você, tá? tá bom. Então, assim, pessoal, só para explicar também para vocês um pouco da afinidade que eu tenho com o tema, no ano 2000, lá na Santa Casa, onde eu fiz minha residência e depois minha especialidade em córnea, no ano 2000, o Dr. Paulo, junto com um grupo que já era staff, eu já era staff, a gente montou um ambulatório de superfície ocular. Então, esse ambulatório de superfície ocular, ele era destacado do ambulatório de córnea de modo geral, e lá a gente atendia essencialmente doenças cicatriciais da superfície. Então, queimaduras, Steven Johnson, pemphigoides, dermatocerato-conjuntivite atópica, e lá estavam também os pterídeos multirecidivados, aqueles casos, né, de difícil resolução, com simbléfaro, e eu comecei a tomar gosto lá, isso tem 20 e tantos anos, por esse tipo de cirurgia que era a cirurgia do pterígio recidivado ou multirecidivado. E aí, quanto mais complexos eram os casos, mais valor eu dava à cirurgia do pterígio primário, porque a cirurgia do pterígio primário, como a gente vai conversar já já, é a melhor oportunidade que a gente tem para não encarar um pterígio recidivado, que já é um outro capítulo de livro, já é outra doença, é uma situação completamente diferente. Então, como eu disse, independente da especialidade, é muito provável que todos aqui operem pterígio, tenham experiência com esse tipo de situação. E a Valéria estava contando que os pacientes confundem muito, alguns pacientes, né, catarata com pterígio, mas existe uma coincidência nas duas coisas, né? Uma complicação numa cirurgia de pterígio, ela pode ser tão desastrosa do ponto de vista da relação médico-paciente, quanto uma complicação numa cirurgia de catarata. Ela pode arruinar, né, a sua reputação como cirurgião, ela pode trazer dissabores médico-legais. É uma situação de alta frequência, ou seja, pterígio todos nós vamos atender, pode trazer limitações funcionais muito variáveis. Alguns pacientes se queixam de algum incômodo, mas outros vão se queixar de comprometimento visual. No meu consultório, a maioria dos pacientes que são encaminhados para esse tipo de cirurgia se queixam
de um comprometimento estético mesmo, o que aumenta a nossa responsabilidade, quer dizer, não basta não ter uma recidiva, tem que ficar bom esteticamente. Infelizmente, quem trabalha com seguradora sabe que a remuneração é totalmente desproporcional à responsabilidade que é esse tipo de cirurgia, né? Nos serviços de residência, é a cirurgia do residente, do R1 ou do R2, e isso pode trazer um verniz, uma atmosfera de uma cirurgia menos importante, mas experimenta ter uma recidiva no teu consultório ou uma outra complicação qualquer, que você pode entender como essa relação com o paciente pode implodir. Porque eles exigem resultados, né? Nenhum paciente aceita uma hiperemia persistente no pós-operatório, uma limitação de motilidade ocular, um simbléfaro, uma diplopia, um granuloma que seja. Então, qual é o melhor tratamento para recidiva? É não ter recidiva. E a melhor maneira de evitar uma recidiva é acertar na primeira cirurgia. Então, a cirurgia mais cuidadosa, tecnicamente falando, mais criteriosa, tem que ser a cirurgia do pterígio primário. Por isso, é até quase um absurdo o R1 começar operando nos pterígios primários, né? Pelo menos de forma não assistida. Como eu disse, é uma cirurgia que tem complicações. Algumas são feias, cosmeticamente falando, né? Os granulomas hiperemiados, que trazem sensação de corpo estranho, atrapalham o piscar, cosmeticamente são muito esquisitos. Os pacientes ficam extremamente insatisfeitos. Existem complicações muito mais graves, como, por exemplo, inflamações persistentes, afinamentos de esclera, de córnea, perfuração ocular. A própria recidiva é uma complicação que traz bastante dor de cabeça para o cirurgião. Falando um pouco sobre prevalência, a prevalência ela é variável. A gente sabe que existe uma influência da radiação ultravioleta determinando incidência e prevalência de pterígio. Quanto mais perto da linha do Equador, maior a prevalência. Nessa revisão sistemática seguida de meta-análise, publicada na Survey, ela reuniu mais de 3.200 artigos para estudar a prevalência. E, como eu disse, embora ela seja variável e varia de país para país, de acordo também com a latitude, em torno de 3 a 20%, ou seja, extremamente prevalente. Esse é um trabalho de 2018 que diz que o pterígio predomina no sexo masculino, fruto um pouco do mercado de trabalho da época, onde o trabalhador externo, rural, exposto à radiação solar, ele era predominantemente masculino. Os trabalhos mais recentes eles já mostram uma prevalência bastante similar entre pacientes do sexo masculino e do sexo feminino. Com relação aos fatores de risco que foram isolados estatisticamente nessa meta-análise, exposição solar, trabalhar em ambientes externos, talvez pela exposição solar também, viver em área rural pelo mesmo motivo, ingestão habitual de álcool. Então, de todos os fatores de risco estudados para alguém desenvolver pterígio, esses foram os estatisticamente significantes nessa revisão sistemática. E aí, quais são os fatores protetores para alguém não desenvolver ou não progredir um pterígio? O uso de óculos escuros, a gente já sabia disso, mas, curiosamente, o hábito de fumar. O hábito de fumar foi, nessa meta-análise, isolado como fator protetor contra o desenvolvimento de pterígio. Depois disso, outros estudos seguidos de outras revisões sistemáticas procuraram estudar melhor essa relação, já que tabagismo é fator de risco para quase tudo que é ruim. Então, nessa outra revisão sistemática, publicada em 2014, ela reuniu 24 artigos e, de fato, tabagismo foi isolado como fator de risco protetor, não é um fator de risco protetor, é um fator protetor contra a possibilidade de desenvolver pterígio. Existem várias teorias por qual motivo fumar pode ser um fator protetor. Talvez alguma molécula presente no cigarro, talvez a vasoconstrição que o tabagismo proporciona na superfície ocular, mas o fato é que essa é uma informação que já é bastante entendida como real.
mas ela ainda precisa ser melhor estudada, porque daí pode, de repente, sair alguma droga, algum medicamento que possa ser utilizado para evitar o desenvolvimento ou progressão dos pterígios. Todo pterígio precisa ser operado? Não, nem todo pterígio tem que ser operado. Então, quando a gente indica uma cirurgia, bom, obviamente, quando o pterígio compromete a acuidade visual, ele vai fazer isso por indução de astigmatismo, e esse astigmatismo é classicamente um astigmatismo a favor da regra, já que o pterígio ele funciona como uma rede elástica que vai tracionar e aplanar o meridiano horizontal. Dessa maneira, ele encurva o meridiano vertical, induzindo um astigmatismo a favor da regra. Isso cai na prova do CBO de modo recorrente, a gente vê lá toda hora perguntar sobre isso. Obviamente, se ele atinge o eixo visual, essa é uma indicação inegociável, uma indicação absoluta de cirurgia. Esse aqui é um paciente que eu atendi na Santa Casa, e esse aqui é o olho único dele, ele perdeu o outro olho por uma crise de glaucoma agudo. Então, obviamente, essa é uma indicação formal, ele tem um pterígio nasal e temporal que atravessa o eixo visual. Esse paciente está deficiente visual nesse momento em função do pterígio. Restrição de movimentação ocular e diplopia é uma situação mais associada aos pterígios recidivados ou multirecidivados. Então, eles implicam ali aderências que fazem com que o paciente não consiga movimentar o olho. Se essa aderência atinge o eixo visual, ele não vai ter diplopia, mas se ela não atinge, ele vai ter diplopia. Eventualmente, o pterígio, e às vezes até um pterígio pequeno, como esse da foto, uma pinguécula, por exemplo, um pterígio mais elevado, ele pode comprometer a boa adaptação da lente de contato. Então, olha só, essa aqui é uma paciente do meu consultório, que é atriz, tem uma miopia média de menos 2,5, não tem interesse em cirurgia refrativa, mas ela não pode usar óculos profissionalmente, e a lente de contato que ela usa faz atrito em cima desse pequeno pterígio elevado. Então, é uma indicação relativa. A gente pode, de fato, operar essa paciente, como eu fiz, e eu tenho que não só não ter a recorrência, mas eu tenho que ter um aspecto cosmético satisfatório. E aqui embaixo a gente pode ver o resultado da cirurgia de pterígio do olho direito dela com um resultado cosmético bastante satisfatório. Às vezes, o pterígio ele impede a realização adequada de um procedimento seguinte, por exemplo, a catarata. Eu quero fazer um cálculo biométrico confiável, não adianta fazer isso com um pterígio induzindo astigmatismo. Da mesma maneira, se é um paciente mais jovem que tem interesse em cirurgia refrativa, não é possível planejar, programar essa cirurgia refrativa com pterígio lá. Então, a cirurgia prévia do pterígio ela vai ser essencial, obrigatória, quando eu tenho um procedimento seguinte planejado para essas pessoas. A inflamação recorrente, ela é curiosamente mais comum na pinguécula do que no pterígio, né? A gente vê mais pingueculite do que inflamação de pterígio. Essas pingueculites, elas acontecem eventualmente, e o tratamento geralmente é feito com lágrima artificial gelada, compressas frias, eventualmente anti-inflamatórios não esteroidais, ou até corticoide, desde que ela não seja recorrente. Mas alguns pacientes têm, sim, um padrão de inflamação recorrente da pinguécula. E aí a cirurgia da pinguécula com transplante autólogo de conjuntiva, ela pode ser realizada como uma alternativa ao tratamento desses casos recorrentes, principalmente em pacientes que são corticosensíveis ao uso, né, do corticoide, fazem aumento de pressão. Mas olha, de todas as indicações, sem dúvida, a principal indicação que eu recebo no consultório, disparado, é o prejuízo estético. É o paciente que chega dizendo, olha, eu enxergo bem, nem me irrita tanto assim, uma sensação de areia, mas é feio demais. Então, na medida em que eu tenho somente um prejuízo estético, isso aumenta muito a responsabilidade do cirurgião, porque ela não é mais uma cirurgia só funcional, ela não é uma cirurgia funcional. Então, não pode ser que o tratamento seja pior do que a doença. A recidiva não pode ser pior do que aquele aspecto primário que ele tinha ali. Então, aqui a cirurgia, por exemplo, de um paciente que veio encaminhado
de prejuízo cosmético, tem que ficar bom. Essa aqui é uma paciente que me procurou no consultório 4 meses antes do casamento dela. E ela falou, Sérgio, eu vou casar. Alguém encaminhou essa paciente. Ela disse, olha, não queria ter esses dois pterígios aqui, né? É possível eu operar isso antes do meu casamento, que vai acontecer em 4 meses? Sim, é possível. A gente vai ver. Depois eu vou mostrar o resultado dessa cirurgia para vocês. Mas, mais uma vez, não posso correr o risco de ter um granuloma, uma recidiva, uma hiperemia persistente, uma hemorragia persistente, nada disso para alguém que vai casar daqui a 4 meses. O pterígio primário é bastante consenso que a cirurgia considerada padrão ouro seja o transplante autólogo de conjuntiva. Então, em função dos baixos índices de recorrência, uma cirurgia tecnicamente bem padronizada e bem tranquila de ser feita. Então, levando em conta segurança e eficácia, a maioria dos autores consideram que o transplante autólogo de conjuntiva é a técnica padrão ouro para o pterígio primário. Então, a gente pode ver que mesmo pterígios muito extensos funcionam muito bem com o transplante autólogo de conjuntiva. A maneira de aderir esse enxerto ao leito pode variar. Eu posso usar pontos utilizando o nylon 10 zeros, ou 9 zeros, ou 11 zeros, ou então a sutura com Vicryl. Também 9, 10 zeros, 8 zeros. Essa sutura ela pode ser feita com pontos interrompidos ou ela pode ser contínua. Quem estuda recorrência sabe que o Vicryl é pior do que o nylon. Ele induz mais inflamação, ele induz mais granuloma. Inflamação é tudo que a gente não quer associado ao pós-operatório do pterígio, porque a inflamação está diretamente relacionada às taxas de recorrência. Então, se houver a pergunta qual é o melhor fio para eu usar, o melhor fio é o nylon do que o Vicryl. Embora o transplante autólogo de conjuntiva seja a melhor técnica, com índices de recorrência que variam entre 3,5% até 9%, ela não é uma técnica exatamente isenta de complicações. A recidiva é uma complicação, perfuração do enxerto, inversão do enxerto, seria uma iatrogenia, perda do enxerto, que é uma iatrogenia também. Mas algumas complicações estão diretamente associadas à realização da sutura. Então, em função da sutura, essa cirurgia é mais demorada, ela pode sangrar. Dependendo da destreza ou falta de destreza do cirurgião, ele pode perfurar a córnea, ou perfurar a esclera, ou perfurar a retina, fazendo uma sutura na curva de aprendizado. Ele pode rasgar o enxerto, ele pode ter granulomas no pós-operatório, se esse enxerto saiu com muita tenon, ou se ele saiu com tamanho inadequado, eventualmente formação de abscessos, conjuntivite papilar gigante. Os pontos são muito desconfortáveis no pós-operatório. Mas, na minha opinião, talvez a pior parte da cirurgia com sutura seja a remoção da sutura. Porque naquele momento que você já tem um pós-operatório muito bom, o olho já está bem calmo, o paciente já acostumou com os pontos, você vai lá cutucar o teu enxerto, removendo os pontos e, eventualmente, rasgando o enxerto ou induzindo novos sangramentos. Então, essa aqui é uma cirurgia do meu R1. E eu entrei com ele para auxiliar. Então, meu R1 está operando e eu fiquei lá olhando ele fazer o ponto. É verdade que é um R1 que está na curva de aprendizado, são poucos meses de residência, mas eu vou deixar vocês observarem um pouco a sutura do enxerto dele aqui, ó. Bem, eu fiquei agoniado lá no carona, vendo ele demorar quase 10 horas para fazer 2 pontos. Então, é claro que o residente ele precisa aprender a suturar, e a cirurgia de pterígio ela é excelente para ele desenvolver uma série de habilidades em relação à superfície ocular. Aprender a dar ponto, um ponto de uma tensão adequada, trabalhar com enxerto de conjuntiva, aprender a dar um ponto episcleral. Mas é fato que essa cirurgia com ponto ela demora demais, né? O que seria uma cirurgia de pterígio que a gente poderia considerar como ideal? Então, uma cirurgia que fosse rápida, reprodutível,
que tenha um aspecto estético satisfatório no pós-operatório, com poucas visitas, ou seja, uma alta precoce, que o pós-operatório seja confortável para o paciente e que os índices de recidiva sejam baixos. Então, essa cirurgia lá existe. E a gente consegue isso usando adesivo tecidual, que é a cola de fibrina. Se tiver algum residente assistindo, ele pode ficar um pouco confuso em relação às colas, porque a gente usa em oftalmologia dois tipos de cola. Os derivados do cianoacrilato, que são resinas industriais, acrílicas, tóxicas, que liberam formaldeído, que polimerizam em contato com a água, mas que não reabsorvem e quando endurecem, elas promovem uma superfície bastante irregular, rugosa e desconfortável, por isso a gente tem que pôr lente de contato. E tem outro tipo de adesivo que é usado em oftalmologia, que são os derivados da fibrina, são hemoderivados. São colas biológicas, elas não são tóxicas, elas são bem lisas quando elas se formam, elas são reabsorvidas entre 3 e 4 semanas. É verdade que são mais caras, mas são as ideais para serem utilizadas em mucosa. Então, aqui a gente está vendo um afinamento, uma perfuração sendo tamponada com adesivo de cianoacrilato. E os adesivos de fibrina, como eu disse, eles são usados na medicina como selantes, hemostáticos. Então, ele pode ser utilizado na cavidade oral, peritoneal, ele pode ser usado intracraniano, ele pode ser usado para adesão de nervos, para adesão de músculo, para adesão de tecidos, justamente porque ele é reabsorvido e não é tóxico. Os adesivos biológicos, eles sempre, independente da marca, eles vão imitar os estágios finais da cascata de coagulação. Sempre eu vou ter a junção do fibrinogênio e da trombina. E quando o fibrinogênio e a trombina se conectam, se juntam, eles formam um coágulo estável, que é o que a gente está vendo aqui, com uma certa adesividade, uma certa adesividade. Então, o coágulo de fibrina, ele não tem aquele conceito intuitivo de cola que a gente imagina, uma cola escolar, por exemplo, que você une duas superfícies uma com a outra e depois você tem dificuldade de separar. Não. A cola de fibrina é esse gel aí com uma certa adesividade, o que significa que a força tensora é bastante baixa dessa cola. Então, isso vai ter uma importância prática na hora de aderir tecidos. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. E essa sequência não é uma sequência que precisa ser decorada e nem entendida, mas isso é só para mostrar o que acontece quando o fibrinogênio entra em contato com a trombina. Eles vão se juntar formando um coágulo que vai ser reabsorvido totalmente entre 3 e 4 semanas, de modo fisiológico. E como ele é absorvido de modo fisiológico, ele impõe um processo inflamatório muito pequeno no tecido. Isso é muito bom, como eu disse, para pterígio. Para pterígio ter pouca inflamação é muito bom no pós-operatório. Então, no Brasil, a gente tem 3 marcas disponíveis essencialmente. Eu já usei muito todas elas e já pude, inclusive, publicar, trabalho com todas elas. Elas não mudam, elas mudam muito pouco em relação ao preparo. Algumas vêm disponíveis comercialmente em volumes maiores, outras em volumes menores. Algumas têm disponível esse fibrinotérmico, que é uma espécie de banho-maria elétrico, onde a gente pode aquecer a cola para que ela tenha uma adesividade adequada na hora da cirurgia, outras não têm, a gente precisa somente tirar da geladeira com antecedência. Então, todas elas funcionam muito bem, todas as marcas funcionam muito bem, lembrando só que a Evicel, que é a cola da Johnson, não consta uso oftalmológico em bula. A Johnson entrou em contato comigo devido a um estudo que a gente publicou, mostrando uma série de casos que foram muito bem com a Evicel. A Johnson americana entrou em contato com a gente para tentar colocar na bula e chancelar o uso oftalmológico. E embora vá muito bem, a gente tem que lembrar que não consta em bula, diferente da Beriplast e da Ticel. Então, a partir de 2004, a gente começa a encontrar os primeiros estudos de cola mostrando a sua eficácia para adesão do enxerto ao leito na cirurgia de pterígio. E eu fui, em 2005, para o Congresso Mundial de Oftalmologia,
onde eu vi um colega nosso de Singapura mostrar a primeira série de casos dele, mostrando a adesão do enxerto ao leito, com cola sem sutura. Isso era em 2005. Nessa época, eu realmente não conhecia ninguém que fazia esse tipo de cirurgia, mas eu consegui uma doação em 2005 da Beriplast, eu, com um projeto de pesquisa, eles doaram a cola, e aí em 2005 eu pude fazer esse primeiro caso. Como eu disse, nessa época eu não conhecia ninguém que fazia enxerto, adesão do enxerto com cola, então foi meio desbravador ali, entender um pouco a técnica. Curiosamente, eu estava fazendo meu doutorado nessa época, e ele não tinha nada a ver com isso. Meu doutorado foi feito com pacientes de olho seco, e aí, entre 2006 e 2007, a gente reuniu ali os primeiros 31 casos com cola de fibrina. Não tive nenhuma grande complicação, eu tive uma perda de enxerto só. E em 2007 mesmo, eu promovi o primeiro curso wet-lab hands-on de cola de fibrina em cirurgia de pterígio. Eu acho que hoje nosso grupo tem mais de 35 wet labs hands-on feitos, se eu não me engano, a gente parou de contar lá pelo 20º, 25º. Então, a cirurgia com cola, ela se tornou uma realidade, e vários trabalhos começaram a comparar cola versus sutura, né? E hoje em dia a gente sabe que a cola não apresenta nenhuma desvantagem em relação à sutura, nenhuma desvantagem. Ela apresenta índices superiores em relação ao risco de recidiva, o que significa menos recidiva, menor tempo de cirurgia, mais conforto e uma cirurgia mais rápida. Esse aqui foi o nosso estudo, foi o primeiro estudo de cola publicado no Brasil, lá do nosso grupo, e foi um trabalho feito pelo Michel, que na época era residente, hoje o Michel é especialista em glaucoma e córnea, e a gente comparou também a cirurgia de cola com sutura, sendo que o cirurgião foi o Michel, que era um R2 na época. E ele demorou, em média, sendo um R2, 18 minutos para fazer a cirurgia do pterígio primário usando cola, e 45 minutos para fazer a cirurgia de pterígio primário com sutura. Mas o resultado mais interessante do nosso trabalho foi esse aqui de baixo. A gente aplicou uma escala visual analógica de conforto e desconforto para os pacientes, e a gente observou que o paciente teria, no 21º dia, com 3 semanas de cirurgia com sutura, ele começava a apresentar o nível de conforto que ele tinha lá no primeiro dia da cirurgia com cola. Então, isso significa que a cirurgia com cola traz um conforto inegociável, incomparável para o paciente. Então, eu posso dizer que desde 2005, tirando as cirurgias que eu faço no hospital universitário, eu abandonei totalmente a sutura para a cirurgia de pterígio. Bem, a adesividade da cola, ela acontece na sua melhor forma quando a cola está em temperatura ambiente. Então, a gente nunca deve tirar a cola da geladeira e operar na hora. Você vai ter problema em relação ao seu enxerto. Vez ou outra alguém me liga para falar, poxa, eu perdi o enxerto. Perder enxerto é algo muito raro e muito eventual. E o principal motivo pelo qual alguém pode perder o enxerto é estar usando o adesivo em temperatura inadequada, ou então tem invertido o enxerto, mas isso também é incomum. Em relação à cola, se você tirar ela da geladeira e já usar ela, provavelmente ela não vai ter a temperatura adequada. Então, o ideal é tirar 1 hora antes, mas se você chegou em cima da hora e tirou a cola, é só dar para alguém ficar segurando ela lá por 10 a 15 minutos, sem abrir a mão. A nossa temperatura corporal, em torno de 36 a 37 graus, vai deixar a cola após 10 minutos em temperatura ideal e a adesividade também ideal. Marcar o pterígio não é obrigatório, mas é bastante interessante, porque quando você vai fazer uma injeção subconjuntival de anestésico, com ou sem vasoconstritor, você pode perder os limites do pterígio. Então, muitas vezes, o pterígio ele é removido no seu corpo, mas ele fica ali na sua extensão, na sua lateral. Essa é uma das explicações
mais viáveis para esses pterídeos que recorrem muito rápido, né? Então, o residente mostra o caso e fala, olha, poxa, eu operei tem 3 semanas e já tem recorrência. Não, não tem recorrência. Na verdade, isso é remanescente do pterígio primário que você não retirou, como esse outro caso aqui também. Então, foi muito econômico na retirada do pterígio e ficou faltando um pedaço ali, em cima e embaixo, ou em cima e embaixo. Esse é um vídeo que a doutora Maria Emília Xavier, que é minha colega, trabalha comigo no Hospital do Servidor, emprestou, mostrando a aplicação do fibrinogenitrombina saindo junto aqui pela cânula. Então, cada gota que vocês estão vendo da cola sendo aplicada na esclera já tem a junção do fibrinogênio da trombina. E aí você puxa o seu enxerto, que já está com o epitélio virado para cima, abre ele ali, e é muito importante que exista um toque do enxerto com o leito. Vocês se lembram que eu disse lá atrás que a força tensora da cola de fibrina é muito pequena. Então, é muito importante que esse enxerto não seja nem pequeno e nem grande. Aqui é uma cirurgia de pterígio recidivado, um simbléfaro temporal, que eu estou removendo ele e aplicando a cola da Johnson. Então, nessa cola também o fibrinogênio e trombina saem juntos. Aqui o epitélio está virado para cima, um enxerto de tamanho adequado, nem grande nem pequeno. Ele toca suavemente as bordas do leito. A gente espera algo entre 30 segundos e 1 minuto para que o enxerto fique bem aderido. Então, aqui uma outra cirurgia. Essa cirurgia também é de pterígio recidivado, eu vou falar sobre ela já já, mas aqui só para mostrar para vocês que é possível tirar um enxerto onde o enxerto já foi removido anteriormente. Então, aqui eu estou colocando um dos componentes no leito, que pode ser o fibrinogênio ou a trombina, tanto faz. Tem gente que gosta de fazer de um jeito ou de outro, tanto faz, sempre dá certo. Eu, particularmente, coloco o fibrinogênio sobre a córnea, porque ele é mais viscoso e escorre menos. E aqui a gente posiciona o enxerto, uma cirurgia que termina limpa, com bom aspecto, o paciente movimenta um pouco os olhos para cima e para baixo, e a gente tem certeza que esse enxerto está bem aderido. A dissecção do enxerto em relação a tenon pode acontecer em cima, né, na conjuntiva bulbar superior, ou inferior, tanto faz. É mais fácil tirar em cima do que embaixo, porque em cima a tenon ela é menos aderida à conjuntiva. Então existem várias técnicas, tem gente que injeta soro, tem gente que injeta anestésico, tem gente como eu que não injeta nada, e tem essa técnica que a gente publicou na European Journal of Ophthalmology, foi o insight do Bernardo Moscovici, e ele pensou em fazer essa dissecção com ar, e aí a gente começou a dissecar uma série de pacientes com ar e tentar entender qual era o melhor jeito, de onde vir com agulha, de cima, de baixo. E a gente concluiu que a agulha vindo pelo limbo, ela faz uma dissecção muito boa, se você pegar o plano certo, entre a conjuntiva e a tenon. Aí fica muito fácil separar sem levar tenon para o seu enxerto, né? O ideal é levar um enxerto sem tenon. Aqui a gente está vendo um pterígio pequeno, o leito, né? Colocando a trombina sobre o leito, o fibrinogênio na face interna do enxerto, agora o epitélio está virado para baixo. E aí depois eu vou desvirar o enxerto, que deve ter tamanho adequado, e eu vou abrir esse enxerto. Qual é o tamanho adequado, gente? O tamanho adequado é assim, se você vai fazer com sutura, é o próprio tamanho do leito nos 2 meridianos. Se você vai fazer com cola, a minha recomendação é que ele tenha cerca de 2 milímetros a mais do que o leito, né? Então demorei um pouco para chegar nessa conta, deixando ele às vezes um pouco maior, um pouco menor, mas 2 milímetros foi o tamanho que mais se ajustou. Aí eu peço para o paciente movimentar bastante os olhos para ter certeza de que o enxerto está bem aderido. Cautério na cirurgia, muito pouco. Cuidado com cautério, né? Cautério é para cauterizar pontualmente um ou outro vaso ali que está sangrando. Na cirurgia com sutura, eu nem abro o cautério, eu nem me preocupo muito com sangramento no leito, ele vai reabsorver,
Se está me atrapalhando um pouco, eu vou lá e cauterizo um pouco. Na cirurgia com cola, não pode estar babando sangue ali, é verdade. Se tiver babando sangue, eu vou ter um enxerto, um risco do enxerto deslocar. Mas não é para fazer isso, que é um vídeo da internet, né? Não é para fazer isso, cauterizar excessivamente, senão eu vou ter provavelmente uma isquemia do enxerto. Esse aqui, então, é um pós-operatório de uma paciente que eu operei, uma ginecologista, que estava muito preocupada em retornar precocemente ao trabalho e também com o aspecto cosmético. E a gente pode ver aí que com 3 semanas o aspecto cosmético já é muito bom. Esse aspecto amarelado, que eu e o Bernardo, a gente chamou de seroma, né? É um acúmulo de líquido ali embaixo do enxerto, que na verdade é a própria cola de fibrina, ele vai reabsorver como um hemoderivado qualquer, um hematoma qualquer, então ele vai ficar amarelado e depois branco e depois transparente. Então, às vezes a gente esquece de avisar o paciente, e aí, como aconteceu com essa médica, ela me telefonou e falou: olha, ele está ficando amarelado, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, é o hemoderivado, ele vai ficar mesmo amarelado antes de ser reabsorvido totalmente. Então, aqui um outro paciente com 30 dias de pós-operatório, o aspecto do pós-operatório precoce é muito bom. Mesmo para casos recidivados, como esse caso, por exemplo, a gente está vendo pré, intra, 5 dias e 25 dias de pós-operatório, com 25 dias de pós-operatório, uma cirurgia bem realizada, a gente já tem um aspecto cosmético muito aceitável. Então, como eu disse para vocês, é importante um toque adequado entre o enxerto e o leito, não deve ser maior, o enxerto não deve ser maior do que o leito, porque senão você corre o risco de ter isquemia naquela parte que fica sobrando, e ele não deve ser menor, porque se ele ficar menor, o tecido ali, a conjuntiva do leito receptor, ele vai crescer e vai cicatrizar por segunda intenção, e toda vez que cicatriza por segunda intenção, eu corro o risco de ter um granuloma. Quando termina a cirurgia, a gente costuma colocar cola de fibrina na ceratectomia. Esse foi um insight que eu tive lá atrás também, em 2005, 2006, e recentemente o Bernardo publicou isso e comprovou que colocar a cola sobre a ceratectomia, de fato, traz um conforto no pós-operatório, como se fosse uma lente de contato terapêutica. Então, boa parte do conforto que o paciente com cola experimenta no pós-operatório tem a ver com não ter a terminação da nervosa exposta, né, da ceratectomia. Então, aqui aquela garota que queria operar lá 4 meses antes do seu casamento, então com cola tranquilamente dá para fazer. Aqui um outro caso, um pterígio quase atingindo o eixo visual, cirurgia do pterígio com cola, pós-operatório precoce, aspecto cosmético bem bom. Aquele aspecto mais amarelado de um pós-operatório bem precoce, deve ter 7, 10 dias, mas basta reabsorver isso, a gente já vai ter um pós-operatório cosmeticamente bem aceitável. Quando o pterígio é nasal e temporal, a técnica não muda muito, não. A gente tira um enxerto maior, divide ele ao meio e cola nos dois lados. E funciona muito bem. Eventualmente, alguns colegas entram em contato dizendo: poxa, eu estou com uma hemorragia ali que está persistindo. É verdade, em comparação com a sutura, as hemorragias no pós-operatório, elas demoram um pouco mais para serem reabsorvidas. Por isso tem gente até que faz um opérculo ali, um furinho no enxerto no final da cirurgia. Isso acontece porque a cola grampeia toda a margem do enxerto, dificultando o extravasamento do sangue. Isso não acontece com a sutura. Com a sutura, o sangue ele extravasa entre os pontos e isso reabsorve mais rapidamente. Mas quase sempre essa hemorragia vai reabsorver de modo muito tranquilo, como vocês podem ver. Então, chama atenção, o paciente pode ficar um pouco chateado nos primeiros dias, mas reabsorve tranquilamente entre 3 e 4 semanas. Esse aqui foi um caso que a gente teve que após 4 meses a hemorragia ainda estava lá, de modo bem esquisito. E aí eu retirei esse enxerto e a gente fez um novo enxerto de conjuntiva. Isso aqui foi pro estudo histopatológico e era uma situação que eu voltei a ver outras vezes. É uma linfangiectasia, então, de algum modo, ali a cola acaba entupindo os linfáticos, impedindo a reabsorção desse sangue. Isso é bem raro, mas eu pude registrar 2 ou 3 casos e alguns outros colegas encaminharam casos parecidos também.
É possível produzir cola com o sangue do próprio paciente. Então, isso aqui é um vídeo da Academia Americana mostrando como isso é feito. A cola é cara, né? A cola é cara, além de ser halógena, o que significa que é um hemoderivado de um outro paciente. Obviamente, esse sangue ele é tratado e os pacientes são doadores profissionais, o risco de transmissão de doença infecto-contagiosa é quase nulo, mas é possível produzir isso a partir do sangue do próprio paciente. Então, a gente, na hora da cirurgia, faz uma punção, centrifuga isso lá, 3.000 rotações por 2 a 3 minutos. Isso aí vai ser suficiente para separar a parte líquida da sólida. É possível aspirar a parte líquida. O ideal é fazer tudo isso em capela de fluxo laminar, ambiente estéreo, e coloca, então, esse sangue integral ali para promover a adesão do enxerto ao leito. Então, é possível fazer isso? É possível fazer isso. É bem mais barato e o sangue é do próprio paciente. Então, os estudos que comparam essa fibrina autóloga com sutura, eles mostram que esses pacientes inflamam muito menos do que a sutura. Também é possível, né, alguns colegas já viram esse tipo de situação, não usar só a fibrina autóloga, mas o próprio sangue integral do próprio paciente para induzir esse enxerto, essa adesão do enxerto. Então, você aproveita o próprio sangue que está lá na superfície, ou então você induz sangramento aí com uma punção, ó, e aí você roda um enxerto ali e coloca ele ali em cima. Eu já fiz isso, gruda. Tem alguns estudos indianos mostrando que é uma maneira barata de você grudar o enxerto, porém, quando a literatura estuda esse tipo de situação, a gente vê que existe muito mais deslocamento do enxerto, tanto em relação à cola de fibrina comercialmente disponível, quanto em relação à sutura, obviamente. Então, assim, dá para usar sangue autólogo, sangue integral, fibrina do próprio paciente, dá para fazer isso. Porém, o índice de perda de enxerto é bastante significante. Ele não tem impacto em relação à recorrência. A recorrência é igual à fibrina comercialmente disponível e a inflamação é possivelmente menor quando a gente usa fibrina autóloga ou sangue autólogo. Mas o fato é que se perde muito mais enxerto. Agora, eu não sei, Valéria, como é que está o nosso tempo aí, mas eu vou avançar aqui um pouquinho. Acho que a Valéria tinha falado algo em torno de 1 hora, então eu tenho aí mais alguns minutos para falar sobre pterígio recidivado. E pterígio recidivado, gente, é uma cirurgia extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. A gente tem lá dezenas de casos documentados de pterígios que recidivaram 8 vezes, 9 vezes, 7 vezes. Eu operei com a minha fellow, um caso que eu mostrei no congresso na Brascaras, foi junto, né, ao Congresso da Sociedade Brasileira de Córnea, eu mostrei um caso que recidivou 16 vezes. Esses casos são muito desafiadores. E como eu disse lá atrás para vocês, no comecinho da aula, o melhor tratamento para o pterígio recidivado é não ter recidiva. É fazer a sua melhor cirurgia na primeira cirurgia. Esse caso aqui veio encaminhado por um colega. É o olho esquerdo dela, são todas fotos do olho esquerdo, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que o colega estava desesperado. Ele encaminhou o caso falando assim, ó, por favor, não cobra a consulta dessa paciente, opera ela, por favor, e não cobra a cirurgia, eu vou pagar para você. Porque era uma paciente que estava extremamente descontente com essa fibrose ali, que nem estava invadindo o limbo, nem estava comprometendo a visão, mas uma paciente jovem, extremamente preocupada com a sua estética e que teve essa fibrose que chamava muita atenção dela. Então, um pterígio recidivado, como eu falei lá atrás, ele compromete a reputação de um paciente, ele tem desdobramento médico legal. É ruim, o paciente pode infernizar a sua vida. E eu recebo, tanto na faculdade quanto no meu consultório, esses casos, e os pacientes vêm muito descontentes, né? Então,
Como eu disse, é uma cirurgia que parece meio cirurgia de residente, uma cirurgia de segunda linha, uma cirurgia sem tanto compromisso. Experimenta ter uma complicação para vocês verem como é bom. As complicações são multivariadas. Os pacientes podem ficar com cicatrizes grandes que chamam a atenção, inflamações persistentes. A própria recidiva é um problema sério, porque pode impor limitação na motilidade ocular extrínseca, ela pode envolver o músculo reto, e, como eu disse, ter um prejuízo estético muito grande. Esse aqui é um paciente da Santa Casa, que foi operado por um colega que encaminhou para a gente lá. Ele decidiu usar como alternativa ao tratamento para recidiva colírio de mitomicina no pós-operatório. E quem é do ramo nunca faz isso, né? A literatura ela é muito extensa em dizer que é uma estratégia muito ruim para tentar evitar recidiva o uso de colírio de pterígio no pós-operatório. Existe uma série de complicações descritas e uma delas é a esclerite infecciosa por pseudomonas, como foi o caso desse paciente. Se vocês forem na literatura e estudarem qual é a chance de perder o olho numa esclerite infecciosa por pseudomonas, é a regra. A exceção é salvar um olho desse. Então, essa paciente precisou ser internada e ela ficou internada entre 3 e 4 semanas, recebendo antibiótico terapia endovenosa, mais ocular, mais debridamento de necrose. E, felizmente, ela teve uma evolução boa. O que é uma evolução boa? Não perdeu o olho ali. Ela teve a visão preservada. Fica ali uma situação na esclera com afinamento, que com sorte vai conjuntivalizar e vai voltar a ter irrigação ali. Mas foi um caso muito duro, quase um mês internado, uma paciente, porque teve uma esclerite no pós-operatório. Salvar esse olho é uma coisa tão eventual que a gente publicou esse caso. Então, é uma complicação de um pterígio. O pterígio recidivado ele tem uma série de particularidades. Então, o risco de uma próxima recorrência é gigantesco, certo? É muito maior do que no pterígio primário. Geralmente, a musculatura ocular extrínseca está lá envolvida. Lembrar que muitas vezes esses pacientes já fizeram múltiplos usos de um antimetabólito, do 5-FU ou da mitomicina. E a gente sabe também que a exposição recorrente aos antimitóticos ela expõe riscos aumentados. Existe risco de afinamento de esclera, de perfuração de córnea. A gente tem que lembrar que muitas vezes a conjuntiva desses pacientes já foi toda utilizada, principalmente quando eles são multirecidivados. E é preciso dominar uma série de técnicas adjuvantes. Saber quando e como usar lente escleral, que é a lente para simbléforo, quando e como usar adequadamente membrana amniótica, quando a gente pode captar conjuntiva do olho contralateral, quando fazer um enxerto de limbo primeiro, quando tirar um enxerto limbo conjuntival, quando usar e qual antimitótico usar, enfim, são cirurgias extremamente complexas, né? Muitas vezes a cirurgia é feita com anestesia do tipo bloqueio e eventualmente até com anestesia geral. Então, o que não pode fazer é torcer, é rezar para dar certo, né? Isso aqui eu sempre discuto com meus fellows. Qual é a estratégia que você quer para esse paciente? Tem que ter uma estratégia para a cirurgia do pterígio recidivado e ela tem que ser justificada, né? Não pode só ir lá e tirar de novo. Não pode só ir lá e pôr uma membrana amniótica e torcer para dar certo, porque não vai dar certo. Então, essa estratégia ela é baseada na literatura, obviamente. A literatura sinaliza as técnicas que têm maior ou menor chance de dar certo com uma próxima recorrência, ou não. A experiência é muito importante, né? A experiência do cirurgião em relação à técnica que ele se sente mais confortável é o enxerto de mucosa oral, é o uso de membrana amniótica associado a um transplante limbo conjuntival. E uma anamnese detalhada ela é essencial. Então, é muito difícil padronizar a técnica para pterígio recidivado. Os casos são muito únicos, são muito multifatoriais. O modo como esse paciente foi tratado e o modo clinicamente como esse pterígio se apresenta, ele é muito particular. Então, de certo modo, é difícil padronizar a técnica, né?
Aqui a classificação do Donald Tan, uma classificação prognóstico em relação ao risco de recorrência, que leva em consideração o potencial fibroproliferativo que esses fibroblastos oriundos de pterídeos recidivados têm. Então, ele classifica como 1A3 esse pterígio de acordo com a capacidade de se observar os vasos episclerais por transparência do pterígio. Então, grau 3, que o Tan chamou de carnoso ou flash pterígio, a gente não consegue enxergar os vasos episclerais por transparência e o risco de recorrência é muito grande. Ele determinou isso através desse estudo aqui, é um estudo sensacional, onde ele fez a biópsia de conjuntiva de pacientes sem pterígio, ele fez a biópsia de pterígios primários e fez a biópsia de pterígios recidivados e estudou esses fibroblastos mediante a citometria de fluxo. Citometria de fluxo é um exame utilizado para avaliar a agressividade de células linfoproliferativas, então de leucemias. E o que ele observou aqui com os pterígios? Ele observou que o potencial fibroproliferativo de fibroblastos oriundos de pterígios é muito maior do que de fibroblastos oriundos de conjuntiva normal. Mas mais do que isso, o fibroblasto que é oriundo de um pterígio recidivado tem um DNA com potencial fibroproliferativo muito maior do que o pterígio oriundo de um pterígio primário. Então, assim, esse fibroblasto ele tem um comportamento que lembra muito o comportamento de uma célula neoplásica. Obviamente, pterígio não é uma lesão neoplásica e nem pré-neoplásica, mas é um fibroblasto que tem um comportamento meio errático que lembra o de um tumor. Bem, quem não gosta de operar superfície, fazer reconstrução de superfície em paciente pós-queimadura, Steven Johnson, múltiplas cirurgias, dermatoceratoconjuntivite atópica ou pterígio multirecidivado, tem que dominar uma série de outras técnicas, né? Nem sempre a gente é obrigado a indicar a cirurgia do pterígio recidivado. Eu falo isso, às vezes eu recebo um paciente encaminhado por um colega e eu digo, não vamos fazer nada. Poxa, a gente não vai fazer nada? Não. Muitas vezes a observação é uma boa saída para alguns casos. E quando a gente opta pela observação? Quando o pterígio multirecidivado não compromete a acuidade visual, nem a motilidade ocular extrínseca, e a córnea está muito fina ali, ou seja, é um caso arriscado demais e o paciente está bem. Não faça nada, não corra o risco, por exemplo, num caso como esse, que tem uma córnea fina ali pelo BM, de ter uma perfuração. Então, se o caso não oferece nenhum prejuízo estético, de motilidade extrínseca, não tem diplopia, ou então, se ele é muito grave, muito difícil de resolver, às vezes é melhor não fazer nada. Esclera nua é má prática, é totalmente proibido para pterígio recidivado. E a mitomicina C, usada adequadamente, é um bom aliado, né? Quando a gente vai na literatura, a gente encontra diversas concentrações da mitomicina e também diversos tempos de exposição. Ela pode ser utilizada no pré, tem estudo para tudo, né? No pré-operatório, na forma de injeção subconjuntival, no intraoperatório, ou, como eu disse, na forma de colírio no pós-operatório. Quanto maior a concentração e maior o tempo de exposição, menor a chance de recorrência, mas também maior o risco. De acordo com a literatura, 3 minutos de exposição no intraoperatório, na concentração de 0,02, é o tempo mais utilizado. Eu, particularmente, acho muito, mas é o que diz a literatura. E com relação ao uso de colírio no pós-operatório, a literatura é bastante consistente em dizer que a chance de recorrência é muito baixa se você usa colírio de mitomicina no pós-operatório, mas o risco de complicações é gigantesco. E quais são os riscos? São todos esses aqui: defeito epitelial persistente, afinamento de córnea esclera, perfuração, inflamação persistente, irite, catarata, hipertensão ocular, falência de corpo ciliar, atrofia, fitises. Então, não vem ao caso, aqui eu trouxe só alguns casos, eu tenho uma aula que eu dei o nome de tragédias com o uso de mitomicina, porque quando complica a mitomicina, são sempre tragédias, né? Afinamentos persistentes, que a gente precisa colar, ou tem que fazer um enxerto ali,
ou que evoluem com simbléfaros bem agressivos. Esse aqui é um paciente que veio encaminhado com afinamento muito grande. A gente foi obrigado a fazer um PET de córnea, que é horrível ter que fazer um PET de córnea num paciente que tinha pterígio. Ou então um afinamento grave de esclera, porque ali aplicou de forma equivocada a mitomicina, afinamentos com exposição total da coroide, risco iminente de perfuração do globo ocular. Esse aqui é um paciente que encaminharam com uso de mitomicina no pós-operatório, na forma de colírio. Olha o tamanho do afinamento escleral. Consome conjuntiva, consome esclera. É muito difícil resolver esse tipo de caso, porque a gente coloca um PET ali, um PET de córnea, e ele derrete o PET de córnea. Então, essa é uma paciente que aconteceu isso também, veio encaminhada para o nosso serviço, e o colega utilizou colírio de mitomicina no pós-operatório de um pterígio primário. E aí chega a paciente ali com um buraco na esclera, e a gente põe escórnea, e a córnea derreteu, e puxou um retalho pediculado de conjuntiva, e ele ficou isquêmico. Então é difícil resolver esses casos. Esse aqui é um paciente que vem encaminhado para o meu consultório. Na foto de cima, vocês estão vendo, nas duas fotos de cima, pós uso de mitomicina no intraoperatório, numa cirurgia de pterígio, e ele fez um buraco gigante ali na esclera. E é difícil tampar esse buraco com esclera, porque a esclera é isquêmica, ela não vai aderir. Além disso, eu preciso recobrir a esclera com conjuntiva, e a gente não tem conjuntiva ali para puxar. Dá para pôr uma córnea, mas é difícil também colocar uma córnea ali com esse tamanho todo. Então, eu resolvi colocar um enxerto de mucosa oral com espessura total. A mucosa oral pode ser utilizada, né? A gente usa muito mucosa oral e ela pode ser utilizada na espessura total, em espessura mais fina, só submucosa. A gente pode micrometrar o tamanho da mucosa oral e ali foi uma alternativa a tampar esse afinamento. Cosmeticamente não é tão bonito, mas do ponto de vista tectônico a gente salva o olho. Aqui um PET de córnea para tampar um afinamento pós-mitomicina de um paciente que usou num pterígio primário. E a combinação explosiva é justamente cauterizar muito e usar mitomicina, né? Então, qual é a maneira mais segura de usar mitomicina? É não tirar a cabeça do pterígio, tirar, secar ele pelo corpo, coloca as esponjinhas de mitomicina, espera o tempo que você acha que é o tempo adequado, 1, 2 ou 3 minutos na sua experiência. Então ele vai embora ele entra num pocket, depois você tira ela, cuidado para nunca esquecer a esponja de mitomicina ali. Lava, 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 e depois que lavou muito, a gente tira a cabeça do pterígio para impedir que o antimetótico entre em contato com a ceratectomia. Isso é bastante importante. Então, aqui um outro caso de um pterígio nasal e temporal, eu optei por fazer num dos lados, ele é recidivado, para fazer com mitomicina. Então, a gente tira o corpo, faz o pocket, coloca a esponja lá com merocel e a mitomicina, pode pôr uma de cada vez, pode pôr 3 ou 4 de uma vez, não importa, o importante é nunca esquecer ela lá. E aí, depois de um tempo, a gente puxa essa esponjinha e lava muito ali para tirar todo o resíduo de mitomicina. É importante lavar demais. E só então eu vou remover lá a cabeça do pterígio. Esse aqui é aquele caso, né, recidivado, então olho único, que eu mostrei no começo da aula, um pterígio nasal e temporal, recidiva, o paciente está deficiente visual, então eu tirei ali o enxerto desse olho mesmo, muita fibrose, cuidado com o músculo reto, ele está ali envolvido, aqui tirando as esponjinhas de mitomicina. A gente sempre espera muita irregularidade embaixo dessa córnea, e aí depois que eu tirei eu lavo bastante, e aí eu faço a ceratectomia e vou colocar um enxerto. Esse é um paciente da faculdade, então a gente põe o enxerto e eu suturei esse enxerto. E aqui, como ele ficou, como eu disse, era um pterígio nasal e temporal, e eu optei por tirar só o temporal, porque ele cobria o eixo visual e eu não tinha conjuntiva suficiente mais nesse olho para tirar os dois. Mas aí, tirando um lado só, ele já teve alguma independência. E aí, depois, no segundo tempo, eu tirei o pterígio nasal dele, pegando em conjuntiva emprestada do olho contralateral, que era cego. E aqui vocês estão vendo na foto de baixo o resultado cirúrgico.
E aqui a gente vê como ele ficou, como era esperado, uma córnea bastante irregular, mas recidiva ele não teve, e esse paciente pode ser submetido a um transplante de córnea lamelar ou uma técnica de ablação de superfície, por exemplo, ou até uma lente de contato para regularizar essa córnea. Então, o transplante autólogo de conjuntiva é uma técnica muito eficaz para resolver recorrência, principalmente de pacientes que são virgens de transplante autólogo. Então, esse caso aqui, por exemplo, eu já mostrei essa cirurgia no começo da aula, um paciente que já teve o enxerto removido e eu estou removendo de novo esse enxerto no mesmo local. É possível fazer isso? É possível fazer sim. E é possível utilizar a cola de fibrina sem sutura para resolver esse tipo de situação. Tem diferença tirar enxerto superior ou inferior? De acordo com essa meta-análise, não tem diferença nenhuma em relação à recorrência. Então, a gente tira um enxerto inferior se é um paciente que tem risco para desenvolver glaucoma, ou nervo suspeito, ou tem glaucoma, ou tem um histórico familiar de glaucoma. Então, aí é melhor poupar a conjuntiva superior para que ele possa fazer uma trabeculectomia eficaz. Mas do ponto de vista da recidiva, de acordo com a literatura, não existe diferença tirar superior e inferior. Existe em relação à formação de simbléfaro, que é maior quando a gente tira o enxerto inferior. Essa cirurgia eu já mostrei também, uma remoção de simbléfaro. Esse aqui é um paciente que foi encaminhado para o meu consultório com pterígio recidivado, cobrindo o eixo visual. Então, o paciente tem uma visão de conta-dedos e fazendo aqui uma tomografia de segmento anterior, uma córnea bastante espessa. Então, eu optei por fazer só um enxerto de conjuntiva. E olha, vai muito bem o enxerto de conjuntiva sem mitomicina, sem limbo, sem nada, quando o paciente tem conjuntiva para doar e ele é virgem de transplante autólogo de conjuntiva. Esse aqui é o olho contralateral dele, é um olho que tem um pterígio nasal e temporal que se junta formando um bloco só, olha, é um bloco junto aqui, um pterígio recidivado. Mas estudando o caso dele, eu também optei por fazer um enxerto de conjuntiva, aqui utilizando cola e sutura, dividi esse enxerto ao meio, utilizei cola de fibrina em toda a córnea para ele não ficar com as terminações expostas. E aqui eu acompanho esse paciente já há mais de 2 anos, essa foto é antiga até, e esse paciente não tem recidiva e passa de uma visão que é conta-dedos para 20/30, 20/25. Aqui também um outro caso recidivado, onde o tratamento foi só o transplante autólogo de conjuntiva. E alguns casos assustam muito, mas um caso bem feito, com reconstrução de fundo de saco, dissecção adequada do músculo reto, a gente consegue um resultado bom fazendo só transplante autólogo de conjuntiva. Esse aqui é um paciente que foi encaminhado para o consultório, que tem uma catarata nuclear, 3 para 4 cruzes, e ele já tinha sido operado várias vezes de pterígio, e aí sim, quando eu estudei essa córnea, ele tem 365 micra embaixo desse pânus. 365 é meia espessura, então tem risco aí. Tem risco de, na hora de tirar essa fibrose, a gente perfurar a córnea. A gente tem medo que isso aconteça. Isso aqui não é esse paciente, são fotografias de cirurgias do Hospital Escola, com perfuração de córnea em cirurgia de pterígio. A gente tem medo que isso aconteça. Então, o que eu faço? Eu levo uma córnea. Esse aqui é um outro caso também da Santa Casa. Olha, o paciente veio encaminhado para uma retirada de simbléfaro e a córnea é bem fina embaixo desse simbléfaro. E, de fato, a gente precisou fazer um enxerto lamelar ali. Então, na dúvida, sempre leva uma córnea para o centro cirúrgico. Se essa espessura da córnea subjacente é fina, o melhor é levar uma córnea. E aqui eu levei uma córnea e fui tirando aí esse simbléfaro com calma, isolando ali o músculo reto. Eu não me preocupei muito com a opacidade de córnea, porque ela era fina. E aqui uma cirurgia acelerada, mostrando que eu fiz somente um transplante autólogo de conjuntiva. E aqui, ó, o cirurgião que encaminhou fez a catarata dele depois, e o paciente tem 20/25, só com transplante autólogo de conjuntiva. Esse aqui é um pterígio também recidivado, flash pterígio, um carnoso, que o colega deixou lá, como eu expliquei, um remanescente, então isso parece recidiva, mas não é. É pterígio que sobrou da primeira cirurgia. E aí a gente tira tudo isso em bloco ali,
e eu optei por fazer também um enxerto de conjuntiva sem nenhuma outra técnica adicional. Então, aqui vocês estão vendo o enxerto, colando esse enxerto. Eu não vou dar ponto se a cooptação leito-receptor ficar muito bem como ficou aqui. Aí eu não preciso colocar sutura adicional. E aqui a gente vê, pós 3 anos sem recorrência. Então, eu sempre digo que tem uma responsabilidade muito grande na cirurgia do pterígio recidivado, porque o paciente não quer saber, ele quer um resultado cosmético bom. E a gente precisa, na medida do possível, discutir com ele qual a técnica que vai ser adequada para que a gente tenha um resultado cosmético bom. Essa aqui é uma cirurgia de pterígio recidivada 6 vezes. Paciente da faculdade, ele tem limitação de motilidade ocular extrínseca, então o paciente olha para o lado e o olho não vai. A gente estuda ali a espessura de córnea subjacente, a espessura é boa. E a dúvida é se eu tenho uma contratura do músculo reto ou se eu não tenho uma contratura do músculo reto. Quer dizer, essa restrição de motilidade, ela é só por aderência ou já envolvendo o músculo com contratura? Então, é uma cirurgia que eu entrei para operar junto com a minha fellow, e ela tem uma particularidade. Eu disse para a Carolina que a bolsa de gordura ia aparecer ali, porque a gente ia ter que fazer o fundo de saco dessa paciente. Então, com muita calma, a gente vai ressecando toda a tenon recidivada, esperando aparecer a gordura da bolsa palpebral ali, e ela vai aparecer. E na hora que aparece, precisa tomar muito cuidado para não tracionar essa gordura e para que não haja sangramento intraorbitário. Então, aí aparece a gordura, a gente tem que clampear ela, tem que clampear e tem que cauterizar, joga a gordura para dentro do fundo de saco, coloca as esponjinhas de mitomicina, como eu expliquei já, espera o tempo que a gente julga adequado, lava bastante, e aí vai tirar o remanescente, fazer o enxerto e refazer o fundo de saco inferior. Vai tirando, às vezes ele sai bem fácil até com cotonete dá para tirar. E aí tira o enxerto e combina cola com sutura. Põe uma lente de simbléfaro e aqui o resultado do pós-operatório de 60 dias. Então, é óbvio que vai ficar ali um raise, uma irregularidade que a gente pode até tratar depois, né? Mas uma cirurgia bem realizada, ela é essencial para que a gente não tenha uma próxima recidiva. E as estratégias são múltiplas. Então, por exemplo, esse aqui é um caso que tinha recidiva nasal e temporal e não tinha mais conjuntiva para dividir ao meio. Então, a gente pode usar mucosa oral de um lado e conjuntiva do outro lado. Esse aqui é um paciente que foi encaminhado para o meu consultório, uma senhora que tinha 7 recidivas, já com simbléfaro e a pálpebra ali colada na córnea também. Então, eu combinei aqui conjuntiva do olho contralateral, porque aqui eu não tinha mais como tirar conjuntiva. Eu tirei mucosa oral utilizando um mucótomo micrometrado, bem fino ali. Esse mucótomo, ele me permite tirar enxertos bem fininhos, como vocês estão vendo. A gente determina a espessura, então, sai um enxerto bem fino, eu nem preciso dar ponto na boca depois. E ali a gente usa esse enxerto para refazer o fundo de saco, combinando a conjuntiva para reconstruir o bulbo ocular. Eu não quero ter área cruenta em contato. Então, põe uma lente de simbléfaro. Já estou terminando, Valéria, juro. E aqui o resultado do pós-operatório. Esse é um outro caso de recorrência, onde a gente também resolveu utilizar mucosa oral. Mucosa oral é um aliado super grande das múltiplas recidivas de pterígio. A membrana amniótica, que um monte de gente pergunta, a membrana amniótica isoladamente é muito ruim. Ela é muito ruim para recidiva como técnica isolada, não se deve fazer, né? Ela sempre precisa vir acompanhada de uma outra técnica, que pode ser um transplante de limbo associado a um transplante limbo conjuntival. A literatura já mostrava isso para a gente, de que o pterígio primário, de acordo com alguns estudos, ele vai razoavelmente bem quando a gente utiliza só membrana amniótica. Mas se você utilizar ele
para pterígio recidivado como técnica isolada, sempre vai recidivar. Essa foi uma situação que um colega encaminhou para mim, falando assim, olha, ele operou a sexta recidiva. Foram 6 médicos que operaram esse paciente 6 vezes diferentes, e esse meu colega aqui faz córnea, inclusive, ele foi o cirurgião da sexta recorrência, e ele falou, puxa, Sérgio, voltou muito rápido. E eu perguntei, mas o que você fez? Ele falou, não, eu tirei até utilizei membrana amniótica. Então, não tinha jeito, ia recidivar, né? Quem está familiarizado com membrana sabe que ela isoladamente não funciona. E a literatura mostra isso e é cada vez mais pessimista em relação ao papel da membrana como tratamento isolado, né? Como tratamento isolado. A gente usa muito membrana amniótica para reconstrução de superfície, sempre com enxerto conjuntival, ou limbo conjuntival, ou limbo junto. Ou aí, eventualmente, até com um antimitótico, mas como técnica isolada, ela é muito ruim. Pacientes com pterígio primário, que você opera com transplante autólogo de recidiva, tem um risco 47% menor do que se você utilizar a membrana amniótica para ter uma próxima recidiva. Então, é isso que eu estou convencendo vocês aqui. Então, isoladamente, como eu disse, a membrana amniótica não é uma boa técnica para o tratamento do pterígio primário ou recidivado. Esse aqui é um paciente que também veio encaminhado com 7 recidivas. Olha o estrabismo que ele tem. Quando ele movimenta o olho, ele tem uma restrição gigante. Isso é cirurgia de pterígio. Faz uma vez, faz 2 vezes, aí 3 vezes, e aí outra pessoa faz a 4ª vez. Então, são cirurgias complexas, gente. Aqui a gente precisa isolar o músculo reto, testar a contratura do músculo reto na hora com a manobra de querer. Como é que a gente faz isso? Você precisa desinserir o músculo reto e tentar trazê-lo até o centro do globo ocular, até o centro. Então, se você desinsere o músculo e ele chega até o centro, isso indica que ele não está contraturado e você pode reinserir o músculo na inserção. Mas se você puxa o músculo e ele não chega no centro, você é obrigado a, no mesmo tempo cirúrgico, fazer um retrocesso do reto medial, em torno de 3 milímetros, mais ou menos. Então, não adianta só fazer um novo enxerto ali de conjuntiva ou mucosa oral. Aqui eu fiz o enxerto de mucosa oral e foi feito também um retrocesso do reto medial. Então, aqui a gente pode ver, não, eu achei que tinha o aspecto do pós-operatório tardio, eu não trouxe, mas precisa combinar técnicas, né? Eventualmente tem um colega que faz estrabismo lá na hora. Esse aqui é um paciente que aconteceu isso, ele veio encaminhado com 6 recidivas, né? Então vocês vão ver, ó, na hora que ele faz a levoversão, um olho não vai. Não é que ele tem um estrabismo, mas isso é um estrabismo que no mínimo é restritivo pelas múltiplas cirurgias de pterígio. E aqui, mais uma vez, precisa isolar o reto, desinserir o músculo reto, tem que ser nessa hora. Não dá para fazer isso depois. Traciona ele, vê se ele chega até o centro do olho, né, o eixo visual. Se ele não chega, nessa hora tem que desinserir o reto e fazer o recuo, que foi o que foi feito aqui. E aqui o pós-operatório precoce, sendo que o paciente teve tanto o pterígio quanto o estrabismo resolvidos. Então, aqui o pós-operatório tardio. Ó, vou passando os casos, que eu já estou vendo a Valéria aí já com uma cara de que eu estou extrapolando né, bastante. Aqui era um outro caso, ó, gente, um caso com múltiplas recidivas de pterígio. É muito difícil resolver isso. Não tem fundo de saco, está no eixo visual. Como é que a gente faz? A gente tira a mucosa oral. Aqui, mais uma vez, eu estou tirando um enxerto bem fino de mucosa oral. Ele tem que ser bem fino, quase translúcido, para mimetizar a conjuntiva, senão vai ficar ruim, senão não vai funcionar. A gente põe ali, usa a mitomicina, coloca a lente de simbléfaro, refaz o fundo de saco e funciona. A mucosa oral, ela dá esse aspecto que é mais ou menos estranho, né? Um pouco vascularizado, mas ele funciona. A literatura diz que se você fizer injeções de corticoide no final do pós-operatório, ela é controversa, mas alguns estudos dizem que isso pode estar associado a menor taxa de recorrência. E se você percebe a recorrência, você pode fazer injeção subconjuntival de corticoide, dexametasona ou triancinolona, porque você pode retardar essa recorrência. E para terminar, juro,
As pessoas sempre perguntam se vale a pena fazer anti-VEGF, pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório, para diminuir a chance de uma próxima recidiva, tanto para pterígio primário quanto recidivado. E a literatura, ela é bastante consensual em relação a isso. Ela mostrou que o uso dos anti-VEGF, por exemplo, Avastin, injetar Avastin, colírio de Avastin antes, colírio de Avastin depois, não teve efeito comprovado para diminuir a incidência de recorrência tanto para pterígios primários quanto pterígios multirecidivados. O PAC é um grupo de cirurgiões de superfície que gosta de pterígio, estuda pterígio e publica pterígio. O PAC está no Instagram, tem muita gente que faz parte, sigam lá no Instagram. Quem gosta de cirurgia de pterígio, todo mundo posta caso. E a gente tem um grupo no WhatsApp também, que é o PAC Pterígio, que está no WhatsApp, onde todo mundo posta caso, o grupo ficou gigante, e são colegas que gostam desse tipo de cirurgia e gostam de trocar experiência. Então, a Valéria tem o meu WhatsApp também. Quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, depois é só pedir para a Valéria o meu WhatsApp. E quem quiser seguir no Instagram para ver os casos, são casos complexos que a gente vai postando. Os casos estão lá no Instagram, tá bem? Estão Certo. vivos todos aí? Palmas, porque eu posso afirmar que foi a aula de pterígio até hoje que eu assisti mais completa, mais de detalhes e mais é, é, ilustrativa e com a forma como você coloca, não tem nem o que discutir hoje que eu assisti, não há a menor sombra de dúvida. Um assunto que parece, né, congênito da oftalmologia e ele é absolutamente extenso, como você abordou. Olha, É, incrível. Toda essa nossa espera pela sua aula foi assim, justificada agora depois dessa sua espetacular explanação. Perguntas no chat agora, prepare-se, tá bom? Eu vou não, começar tá aqui bom, fazendo algumas observações e você vai respondendo, tá? Bom, a tá bem. doutora Luciana Prado, operei pterígio de uma paciente de 45 anos, pele branca, magro, cirurgia foi tranquila, fez rotação de retalho, esclera nua, cirurgia ótima. No pós-operatório imediato, pitose de pálpebra superior importante, que não resolveu por si. Encaminhamos cirurgião plástico para correção palpebral, paciente não foi, deprimiu, foi muito desagradável. Usei bléfaro modelo Barraquer. Não lembro de compressão de pele e musculatura. Foi bem desagradável. A cirurgia em si ficou ótima. O prejuízo estético piorou com a pitose. Então, acho que ela está querendo perguntar o que houve. Sim, a ptose, a forma mais usual de induzir ptose na cirurgia de pterígio tem dois modos de fazer isso, né? Primeiro é tirar um enxerto muito grande da conjuntiva bulbar superior, certo? E esse enxerto, dependendo da maneira como você trata, ela falou retação de retalho, mas eu estou entendendo que é um enxerto que ela fez, não um retalho, né? Eu acho que ele não é pediculado, ele era um enxerto livre, como a gente costuma fazer. Então, se você tira um enxerto muito grande, muito extenso, e se você tem uma fibrose naquela região, quer dizer, eu entendi que ela descreveu que foi uma cirurgia lisa, mas os casos onde eu vi ptose foi onde a cicatrização do local onde você tirou o enxerto aconteceu de forma aberrante. Essa é uma maneira de você ter uma restrição ali, uma ptose. E uma outra que eu já vi, as pessoas me perguntam o que eu faço na área onde eu tiro o enxerto, né? E eu geralmente não faço nada, eu não aproximo a conjuntiva, nem suturo e nem colo, porque eu já vi a ptose acontecer quando o colega ele traciona a conjuntiva para tentar deixar não desnuda aquela área, ele aproxima ela do limbo. Fora isso, você pode ter uma desinserção, como ela mesma disse, com bléfaro, com excesso de manipulação.
E às vezes você não vai saber por que houve, mas é assim, é uma complicação que pode existir, está lá no cardápio de complicações, existe ptose, tem que falar para o paciente que complicações existem, então, enfim, é chato, mas acontece. O Sérgio tem outra pergunta agora, do Dr. Lúcio Moraes. Quando você manda material para estudo anatomopatológico? Ó, puxa, que pergunta sensacional. Ela é sensacional. Eu vou responder chapa branca. Chapa branca é responder sempre, certo? Sempre está sempre certo. Eu aprendi ainda no curso médico, não era nem no curso, nem na residência, que tudo que a gente tira do corpo de alguém vai para estudo histopatológico. Então, a resposta é tá sempre certo mandar para estudo histopatológico. Então, se vocês fizerem isso, foi ótimo. O paciente pode perguntar onde está, enfim, para onde é que foi, cadê, tirou e vai para o lixo. Não, vai para estudo histopatológico. Agora, veja só, se a gente estender um pouco a discussão, eu confesso que eu nunca me surpreendi com pterígio que veio como neoplasia de superfície ocular, neoplasia escamosa no pós-operatório. Isso é muito improvável para quem faz córnea e para quem está familiarizado com neoplasia escamosa. O aspecto ele é diferente do pterígio, né? Eu já recebi no consultório colegas que encaminham um paciente para operar pterígio e na lâmpada de fenda você olha e diz, não, isso é uma neoplasia escamosa da superfície, não é um pterígio. Então é claro que se você operar esse paciente achando que é um pterígio, o resultado do anátomo vai te surpreender. Se você, então vai lá para tentar responder, sempre manda, tá bem? Sempre manda. Existe uma publicação grande de um consenso de pterígio num jornal europeu, que inclusive o Dr. Zé Álvaro faz parte, que não é uma revista científica, mas é um consenso de pterígio, onde eles dizem que encaminhar 100% dos casos é onerar o paciente, onerar o serviço, onerar a faculdade, se você tem convicção clínica de que aquilo é um pterígio. O duro é essa palavra. Quem é que tem convicção clínica? A convicção clínica depende da experiência de quem está lá olhando e operando. Então, é duro responder essa pergunta, né? Porque eu tenho que responder, manda sempre. Então, vou responder, manda sempre. Próxima pergunta também era minha, tá? Então, vou fazer junto aqui. Doutora Patrícia Curvelo perguntou: boa noite, existe um período ideal de abordagem entre as cirurgias recidivadas? Não, não existe um período ideal, mas existe uma situação ideal. E a situação ideal é nunca reoperar um olho inflamado. Nunca faça isso. Se você operou o pterígio e percebeu a recidiva e adotou algumas medidas para tentar frear essa recidiva, aumenta a frequência do corticoide tópico. Aumenta a frequência do corticoide tópico. Você já estava lá no desmame, não tem problema. Aumenta a frequência, desmama mais lento, monitora a pressão intraocular e, se for possível, estende mais um mês, mais 2 meses, se for possível. Se você acha que essa recorrência é agressiva, faz um botãozinho de 0,1 ml de dexametasona na lâmpada de fenda no pescoço do pterígio. Ela freia muitas. A gente não costuma fazer a triancinolona porque ela é aparente, fica branco, fica feio, né? Então, a triancinolona ela tem depósito, ela funciona por mais tempo, mas se você injeta isso na conjuntiva bulbar, ela fica feio. É diferente da injeção que a gente faz em papila gigante de criança que tem vernal. Não aparece, mas ali aparece. Então a gente usa mais dexametasona do que triancinolona. Se você faz um botãozinho e depois outro, e mesmo assim continua a recidiva, e está claro que você está partindo então para uma nova cirurgia, que isso aconteça com o olho totalmente desinflamado. E é esse o tempo. O tempo não é uma semana ou duas ou três. O tempo é o tempo de desinflamar esse olho o máximo possível para ir para uma próxima cirurgia sem inflamação. Eu posso dizer para vocês, se é para dar um número, que raramente isso acontece antes de 60, 90 dias. Esse caso que eu apresentei na Brasca, de 16 recidivas,
A paciente contou para mim que ela foi operada mais de uma vez com 3 semanas de diferença. Tá errado isso, não vai dar certo, vai dar ruim. Então, tem que desinflamar o olho o máximo possível. Essa é a resposta. A colega doutora Gisela Garcia, que é a nossa parceira aqui no Rio de Janeiro, perguntou: imagem pterígio primário OCT, quando indicar? Nunca. Se for para responder, nunca. Mas veja só, qual é o asterisco dessa pergunta ou dessa resposta? O que é pterígio para uma pessoa pode ser um pseudopterígio para uma outra pessoa. Eu vou explicar o que eu estou querendo responder, porque eu lido com residente, né? Se o paciente teve uma PUC, por exemplo, uma ceratite ulcerativa periférica, ele fez uma úlcera periférica imunológica, essa úlcera pode resolver com panos ali, certo? Isso não é um pterígio, isso é um falso pterígio que tem uma córnea fina por baixo. Se o paciente tem uma degeneração marginal pelúcida, ele vai ter um pânus ali na área de afinamento. Isso não é um pterígio, isso é um falso pterígio com uma córnea fina por baixo. Então, eu que faço córnea, tenho mais facilidade de olhar e dizer isso é um pseudopterígio, isso é um pânus pós-queimadura, isso é um pânus pós-ceratite infecciosa. O problema é quando um residente faz isso, certo? Então, quando que a gente vê perfuração? Eles trazem os casos para a gente, ou encaminham no consultório. Eles me falam, doutor, você não sabe, na hora que eu fui operar o pterígio, que eu passei o bisturi, furou porque não era um pterígio primário, era um pseudopterígio, era um falso pterígio. Então, se eu tiver que responder essa pergunta e a gente está falando de pterígio primário, a resposta é nunca precisa de um OCT. Ok. Doutora Daniela Vonglo, quando coloca o retalho da esclera e a conjuntiva e depois a conjuntiva corre, o que fazer? Puxa, se ela tiver aí quiser entrar e perguntar, se, eu não sei se as pessoas têm autorização para usar o vídeo, porque eu não entendi a pergunta. Eu acho que eu acho que eu entendi que se o retalho correr, o que que acontece? Como fazer? A Daniela, se quiser depois, pode abrir aí o vídeo Se dela, quiser perguntar, o que, que você para ela correr, perguntar correr, direto, tá? tá, É, se quiser, pode abrir o correr, áudio, o Bernardo. se ela tiver aí, Enquanto se isso, quiser. só porque ainda tem mais perguntas, eu já vou ganhando tempo aqui. Quais os Uhum. casos que você indica o uso de mitomicina intraoperatória? E Eu, quanto eu, tempo você usa a mitomicina intraoperatória? A mesma pergunta do doutor Lúcio Moraes. ó, boa. Vamos lembrar que se a gente fizer uma revisão de literatura, vocês vão encontrar como 3 minutos o tempo mais utilizado. Eu utilizo por 1 minuto, tá bem? Eu utilizo por 1 minuto. Eu acho que 1 minuto, 60 segundos é uma boa relação entre eficácia e baixo risco. Então, respondendo parte da pergunta. Quando eu tenho um paciente, como eu expliquei, né? Quando eu quero poupar conjuntiva, ou quando eu identifico alto risco de recorrência, eu vou lançar a mão da mitomicina. A mitomicina eu sempre uso quando tem simbléfaro, restrição de movimento. Eu uso quando o limbo já foi utilizado, então alguém ali já fez um transplante de limbo ou limbo conjuntival. Então são cirurgias onde eu identifico um risco elevado de uma próxima recorrência. Se ele já tem recidiva, mas me parece fácil a realização de um transplante autólogo de conjuntiva, simples, sem restrição de motilidade, sem eu ter que refazer fundo de saco, nada disso, eu faço só mais um transplante autólogo de conjuntiva. Limbo conjuntival, geralmente. E a mitomicina eu reservo mesmo para esses casos que já são multirecidivados, onde o risco de uma próxima recidiva já é muito grande. Outra pergunta, doutor Lúcio Moraes. Você prefere retirar a parte do pterígio que está aderida na córnea no sentido da esclera para a córnea ou no sentido da córnea para a esclera?
Eu não tenho preferência, tanto faz. É, quando, isso é uma curiosidade como cirurgião, tá bem? Quando eu opero, porque eu sou destro, né? Como eu sou destro, se eu vou operar o olho direito do paciente, eu tiro pela cabeça. Se eu vou operar o olho esquerdo dele, eu tiro pelo corpo. Agora, se eu vou aplicar mitomicina, eu sempre tiro pelo corpo. Doutora Patrícia Curvelo, qual é a sua prescrição nos pós-operatórios? Também dando os parabéns pela aula. Obrigado, Patrícia. Ó, pós-operatório é colírio combinado de antibiótico com corticoide, numa frequência de mais ou menos, se o pterígio é primário, de 4 em 4 horas é suficiente na primeira semana, e nas 2 semanas seguintes a gente vai para 6 em 6 horas, e de forma geral, entre 3 a 4 semanas eu suspendo o colírio. Então, a gente costuma dizer lá nos cursos que por 3 semanas de uso, você não é obrigado a fazer um desmame lento. Você pode fazer um desmame rápido ou até nem fazer desmame. Então, respondendo à pergunta, colírio combinado entre 4 a 6 vezes ao dia para retirá-lo entre 4 e 6 semanas. Para pterígio multirecidivado ou recidivado é outra coisa, né? A gente acaba dissociando o corticoide do antibiótico. Então, logo as áreas cruentas cicatrizem, a gente já suspende o antibiótico e segue ali para um desmame mais lento do corticoide, que pode durar até 2 meses, 1 mês, 2 meses. Bom, tem inúmeros parabéns, excelente aula, aula completa. Patrícia Contarini, nossa também colega aí, que sempre nos dá suporte aqui presente. E eu ia fazer mais uma pergunta, na verdade. É paciente Uhum. usuário de lente de contato, aquele paciente típico de lente de contato, e opera o pterígio, quanto tempo depois você já libera o uso da lente de contato no Olha, pós-operatório? se você fizer a cirurgia com cola, depois de 6 semanas, você tem uma superfície muito parecida com a original. Então, se você quer um número mágico, eu diria que, assim, se eu for operar um pterígio, de um pterígio primário, de um paciente que vai poder fazer a cirurgia com cola e está me perguntando, olha, depois de quanto tempo posso voltar a usar lente, eu diria para ele 6 semanas, que é algo perto de 1 mês e meio, certo? E aí vai 6 semanas, 8 semanas. Então, depois de 2 meses, com certeza. Mas quando vai tudo muito bem, Valéria, a partir de 30 dias, ou antes até, você já pode liberar, né? Vale a pena, para dizer para o paciente, vale a pena estender esse período um pouco mais, porque se você precisar disso, você tem, e aí ele não vai ficar frustrado. Mas 6 semanas é um prazo bem bom. É, É, bom, cada caso é um caso, a gente não quer nunca que aconteça, mas já aconteceu com você, paciente de pós-operatório imediato, ter coçado o olho que não estava com uma proteção adequada, plástica, aquela proteção de acrílico, ter coçado o olho e ter movimentado o retalho lá, a conjuntiva que você tivesse feito? E aí, como é que você Ó, agiu? Você logo voltou para o centro cirúrgico imediatamente? Como é que foi o esquema? tá bem. Eu vou responder a tua pergunta contando uma história, né? Eu não tenho ideia de quantas cirurgias eu já fiz, né? Não sei dizer ao certo. Eu perdi um enxerto só até hoje, um enxerto, né? Meu, de cirurgia minha, um enxerto. E o paciente era médico, né? Hum, Claro. Eu tenho essa cirurgia filmada, né? Então eu tenho uma outra aula que a gente pode combinar um outro dia, Valéria, que é com lidando com certeza, com complicações. certeza. Tem uma aula que eu dou no curso de hands-on que chama Lidando com Complicações. Então, quais são os problemas que a gente pode ter numa cirurgia de pterígio e como resolver, né? E eu filmei, por coincidência, eu filmei a cirurgia que eu perdi o enxerto. E ninguém perguntou, né, sobre cola, mas tem gente que me fala, quantos posso guardar cola? Quanto tempo eu posso guardar cola? E sempre que eu estou dando aula, minha resposta é chapa branca também. Não pode guardar cola,
Não pode guardar cola. Se você lê o que está escrito na bula, está escrito que depois de reconstituído fibrinogênio e trombina, ele tem que ser usado em até 8 horas. Então, não pode guardar cola. Naquela época, a gente guardava cola. E o risco é perder a adesividade. Foi exatamente o que aconteceu. Foi, foi uma época, quem operava lá perto de 2010, mais ou menos, se lembra que as colas sumiram do mercado um tempo, elas estavam sendo regulamentadas, a gente não conseguia comprar, e um colega utilizou a cola, e esse paciente era um senhor, ele estava me pressionando bastante para operar, e o colega me emprestou uma cola, ele falou, olha, eu vou usar uma fração dela, e eu te empresto outra fração, e aí houve ali uma situação de algo extrapolou em horas e perdeu o enxerto e a culpa foi nossa, assim, não foi da cola e nem da técnica cirúrgica, né? Fora isso, eu nunca tive enxerto que se perdeu. Então, eu acho que uma cirurgia que é feita adequadamente, dificilmente isso vai acontecer. Mas eu opero com residente, eu lido com residente e eu sou docente em 2 hospitais de escola. Então, eu já vi tudo que você pode imaginar, né? De enxerto que fica pequeno, enxerto que fica pendurado, enxerto que fica invertido, enxerto que fica grande, isquemia, enxerto que infecta. Eles perdem mais enxertos, né? Eu acho que isso acontece mais na curva. Então, não é para perder enxerto. A adesividade da cola é muito boa. Se o paciente coçar, obviamente isso pode acontecer, mas ele tem que ser orientado a não coçar. Eu eu gosto de terminar a cirurgia e fazer um curativo oclusivo, né, que não precisa ser tão compressivo assim. Eventualmente, esse paciente sai piscando da cirurgia, né? Como eu opero junto com alguns colegas, ou para alguns colegas que pedem, já aconteceu de lá na hora o colega fala, olha, a gente vai operar os 2 olhos. Eu não gosto de fazer isso, né? Eu não gosto, mas eu já passei por isso algumas vezes. Ele, de operar os 2 olhos do paciente no momento só. E não dá para tampar os 2 olhos. Então, dá para sair piscando com uma boa segurança ali, né? Mas o paciente precisa ser orientado a não coçar, a força tensora dessa cola é pequena. E, finalmente, respondendo à tua pergunta, se você deslocar o enxerto, você tem 24, no máximo 48 horas para reestruturar ele. Aí tem que reestruturar. Aí não dá para recolar. É a mesma coisa que eu falo para os residentes quando eles trazem enxerto isquêmico. O enxerto isquêmico acontece quando o residente inverteu o enxerto de lado. Ele se perdeu lá na hora da cirurgia e o epitélio ficou para baixo. No primeiro dia, esse enxerto vai estar branco e no segundo dia ele vai estar muito branco. Em até 48 horas, mas idealmente nas primeiras 24, você consegue desvirar o enxerto e suturar e ele é viável. Com mais de 48 horas, ele não é viável. Então, isso vale também para esses enxertos que deslizam, que correm ou que o paciente desloca. Pelo adiantado da hora, eu vou fazer as duas últimas perguntas, tá, Sérgio? O doutor Lúcio Tá. Moraes, quais os cuidados principais para evitar o granuloma no pós-operatório? E O o doutor Flávio granuloma. Tá, Vilela, qual a opinião sobre a técnica da esclera nua usada ainda por muitos profissionais? tá. Então, o granuloma, ele acontece essencialmente em 2 condições, o granuloma. A primeira condição, veja, qualquer um pode ter. Eu também tenho granuloma, né? Ele é mais comum na cirurgia do pterídeo recidivado, onde tirar um enxerto às vezes é mais desafiador. Mas para responder, o granuloma acontece em 2 circunstâncias. Quando o teu enxerto levou tenon junto, você não conseguiu uma boa dissecção da conjuntiva, separando ela adequadamente da tenon no lugar onde você confeccionou o enxerto. Se você levou tenon, você está levando um tipo de fibroblasto que tende a formar granuloma. Então, essa é a primeira causa de granuloma. A segunda causa de granuloma é ter um gap, um espaço entre o enxerto e o leito. Se ficou um espacinho ali de esclera nua, a conjuntiva do paciente vai crescer em direção ao teu enxerto. Ou seja, isso é uma cicatrização por segunda intenção. Você vai ter fibroblasto ali proliferando, havendo risco de granuloma. Então, são essas as 2 principais causas de você ter um granuloma. Como essas dissecções de enxerto elas são mais difíceis no pterídeo recidivado,
a gente vê mais granuloma em pterígio recidivado. No pterígio primário, isso é bem mais incomum. Tá? Então, respondendo aí para o Lúcio. Esclera nua não existe, não existe mais, gente. Esclera nua é considerada os americanos chamam isso de má prática. Má prática é um tipo de procedimento que o médico faz sujeito à sanção médico legal, né? Então, não existe cirurgia de esclera nua para pterígio. Não existe isso, tá bom? Você só não vai ter recidiva se você não seguir o paciente. Se você seguiu ele, vai ter recidiva. Existe um asterisco aí, vai, também, porque em medicina não tem sempre e nunca. Aliás, só vou fazer uma propaganda, né? A gente está escrevendo um livro, eu, o Bernardo Moscovici e o Dr. Paulo Dantas, a gente está escrevendo um livro junto com vários colaboradores, programado para ficar pronto até o final do ano, cujo título é Tudo sobre Pterígio. Então, um livro bastante aguardado, muito legal. Ele vai ficar, eu aviso vocês. Né? Ah, E sensacional, sensacional. sensacional. E lá tem um asterisco, que é o seguinte: o pterígio atrófico do paciente muito idoso, eventualmente pode não recidivar se você fizer uma esclera nua. Mas esclera nua é uma situação de exceção, não se faz esclera nua. É um X, tá banido, tá bem? Esclera nua não é alternativa para nada, é exceção da exceção. Sérgio, olha, fantástico, fantástico. Para vários colegas que ainda estão conosco até agora, e já me perguntaram aí pelo chat se a aula foi gravada, vai ser editada, e assim que eu tiver o link, eu vou disponibilizar no nosso grupo, eu vou passar para você, Sérgio, para que você possa também passar para os seus residentes, enfim. E todos aqui dando os parabéns, excelente aula, e com certeza a sua aula foi uma das mais espetaculares que nós já tivemos aqui. E uma das mais concorridas e com o maior número de perguntas, para você ver o quanto que o pterígio é algo aí que ainda rende muita história. E com certeza, num futuro, a gente vai programar um bis, porque você é absolutamente sensacional. O Almir estava aqui com a Legal. gente até agora e teve que sair correndo para atender uma emergência e pediu para eu encerrar aqui e te dar os parabéns, porque realmente foi uma coisa assim maravilhosa. Todo o nosso esforço de ter casado essas datas foi assim espetacular. E eu quero agradecer você imensamente no meu nome, no nome do Almir, a tua participação, a tua disponibilidade e com certeza pedindo aí que vai rolar um bis futuramente, tá bom, Sérgio? Muito, muito obrigada aí por tudo, tá? Pronto, fechou, tá combinado. Eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui, que fizeram perguntas, que eu tô vendo aqui, que estão parabenizando. Obrigado mesmo, gente. A Valéria tem meu WhatsApp. Se sobrou alguma pergunta de alguém que não fez porque não deu Ah, eu vou tempo, passar para a não Daniela, que a quis, gente não conseguiu. pronto. Eu vou passar o teu WhatsApp para a Daniela e se ela tiver oportunidade, ela te passa a pergunta dela pelo WhatsApp, tá? Tá bem. E sigam o PAC no Instagram, para quem gosta do assunto, vocês vão ver casos bem legais lá compartilhados, tá bem? Obrigado, viu, Excepcional. Valéria? Muito obrigado, boa noite. E em breve a gente passará o novo palestrante, que agora, depois do Sérgio, o sarrafo subiu muito. Então, vamos ver que jeito que a gente vai dar aí para conseguir alguém assim à tua altura, Sérgio, para manter aí esse nível espetacular de sessões que a gente tem aí tentado sempre manter com colegas como você. Tá? Muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela participação aí e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.